Oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre alguns desafios que encontramos na escola do século XXI. Mas antes disso, vamos entender um pouco sobre todas as mudanças que o mundo tem vivido, as adaptações que a gente precisou fazer e o fato delas serem muitas vezes imperceptíveis se a gente não parar mesmo para pensar. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Gil Almeida, sou cientista social e pedagoga. Atuo na educação superior, na formação continuada de professores e também sou coordenadora pedagógica do Fundamental Anos Finais e da Educação Infantil. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente não se perder e você ficar super informado ou informada sobre as postagens, as lives aqui do canal e sobre tudo que a gente coloca semanalmente. Então, logo ali na década de 90, era muito comum o uso das cartas. Os amigos costumavam falar de si, de suas experiências e saudades por meio das famosas missivas que custavam semanas para chegar ao seu destino. E para retornar com as novidades dos saudosos amigos e amigas distantes, era um verdadeiro exercício de paciência. Ou não, sei lá, acho que a gente nem pensava nisso naquela época. Bom, o tempo foi passando e aos poucos os computadores e a internet foram sendo introduzidos em nossas vidas. E isso modificou nossas formas de ver o mundo, nossas formas de se comunicar completamente. A rapidez e a pressa começaram a imperar no nosso dia a dia. E a gente não aguenta mais esperar um minutinho sequer por uma resposta de uma mensagem nas redes sociais sem sentir uma angústia danada. Sem querer ou querendo mesmo, todo mundo se acostumou com a imediaticidade desses novos instrumentos de comunicação. Então, é fato que mudamos e transformamos o nosso meio nos últimos anos de uma maneira que parece muito mais acelerada do que já vimos em toda a história da humanidade. E as necessidades do mundo atual, nem de longe elas se parecem com as necessidades lá do século passado. Sim, anos 90, século passado, por mais estranho que isso possa nos parecer. Ou seja, as tecnologias digitais, informacionais e comunicacionais mudaram muito o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. E, de um modo geral, todas as pessoas têm sido tocadas pela tecnologização das coisas na vida cotidiana. Não há como fugir. Se você vai ao banco, não há mais uma pessoa para te atender. Se você vai ao mercado, tem lojas que você mesmo passa no caixa e paga. Não vamos aqui tratar dos impactos econômicos que isso causou na vida de muitas pessoas. Isso é assunto para uma outra ocasião. Mas o fato é que tudo mudou. E por que estou falando tudo isso? Bem, somos educadores e educadoras. Isso traz para nós um aceno de que não há como olharmos os nossos alunos e alunas como a gente olhava em outros tempos. O estudante de hoje definitivamente não é o mesmo. Ok, você deve estar pensando, mas que óbvio, realmente concordo com você. Mas será que a gente tem a real noção de como isso afeta o nosso trabalho, a nossa missão em educar? Confesso que às vezes eu tenho a impressão de que sempre que temos algum medo, alguma insegurança, a gente se recolhe em nossas memórias, em como fomos ensinados lá no passado. Isso é um grande erro que a gente precisa a todo custo evitar. E como fazer isso? Mais uma vez, talvez seja óbvio, mas só há um caminho: conhecimento teórico e prático. E antes de tudo, dominar conceitualmente aquilo que fazemos, para que nossa prática não seja uma invenção, um achar que vai dar certo ou simplesmente copiar outras práticas de outras realidades. Tem uma fala que é atribuída a Sócrates que diz o seguinte: existe apenas uma maneira de começar para quem pretende não falhar em suas tarefas. Saber do que se trata a tarefa. Caso contrário, certamente falharemos. O que isso quer dizer?
que o caminho, o método, a construção teórica tem que ser aquilo que nos guia, aquilo que está por trás de nossa prática. E pensando no nosso aluno de hoje, que é o foco da gente neste vídeo, que caminhos teóricos e metodológicos podem nos ajudar nessa empreitada de educá-los? A gente sabe que a moda agora são as metodologias ativas. Todo mundo está falando sobre isso. Mas o que é isso de verdade? Qual a importância dessas metodologias ativas? Bem, não é nada de outro mundo, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é: tem que haver uma mudança de postura em relação ao aluno, à aprendizagem e ao ensinar. Então, reforçando com as metodologias ativas, a primeira coisa que tem que ser quebrada é a ideia de que o aluno não sabe nada e que o professor é aquele que tudo sabe e tudo pode. Gente, eu sei que vocês já sabem disso, de verdade eu sei. Mas eu pergunto, realmente isso está em sua prática? Você realmente olha o aluno como alguém que pode, que precisa descobrir experimentando? Você aguenta escutar a fala do seu aluno sobre algo sem julgar que ele esteja errado, bem rapidinho? Pior, demonstrar isso com palavras e também com gestos? Sim, o nosso corpo fala muito e a gente precisa observar isso. Então, continuando. Nas metodologias ativas, o aluno deve ser o protagonista. Ah, e por favor, isso não significa que o aluno é rei e que manda em tudo. Pelo contrário, a vida do aluno de hoje tem que ser bem ativa, isso é verdade, mas o papel de mediar não é tão simples e nem menos importante do que sempre foi. Exige conhecimentos muito mais complexos do que aqueles que eram exigidos antes para se ensinar. Tipo, sabia português? Ótimo, pode ser professor de português. Sabe-se história? Perfeito, o suficiente para dar aulas. Saber o conteúdo hoje é apenas um dos requisitos. O professor que não se interessa em investigar, que não se conecta com os alunos, infelizmente ele está fadado a ser colocado de lado. Ou não fazer nenhuma diferença na vida das crianças e adolescentes. E isso por si só já é um fracasso. Então, voltando para as metodologias ativas, o que não deveria ser novidade para nós, afinal, vários teóricos da educação já tratavam disso há bastante tempo. Alguns exemplos são Dewey, Rogers, Novak e o famoso Paulo Freire. Todos eles já chamavam atenção para a importância de superar os modelos tradicionais e focar na aprendizagem envolvente, motivante, que fosse um diálogo com o aluno e não uma imposição sem sentido. E hoje, finalmente, está chegando no nosso dia a dia um modelo de ensino que olha para o aluno. O professor não pode ser o foco, ele continua aprendendo, claro, mas na escola é o espaço que ele tem para mediar a aprendizagem dos seus alunos. Aí nós temos hoje alguns termos como ensino híbrido, sala de aula invertida, aprendizagem por projetos, gamificação, design thinking, cultura maker, mão na massa, prototipagem. E o que tudo isso significa? Como isso pode e deve adentrar a nossa prática? Conhecendo, claro, mais uma vez eu repito, impossível colocar algo em prática sem conhecer muito bem. Para isso, veja os vídeos do canal falando sobre as metodologias ativas e suas definições, seus benefícios e as formas de colocar em prática. Vou deixar aqui o link na descrição para você não precisar procurar. Vamos aprender juntos e fazer uma educação diferenciada para os alunos atuais. Gente, super agradeço por você ter estado aqui. Espero ter trazido algo de valor para você hoje e ficaria muito feliz em ter sua inscrição no canal e seu like neste vídeo. Grande beijo e até o nosso próximo encontro!